gente está de volta com o Segundo Bloco. Eu estou aqui entrevistando o professor Hugo Segawa, arquiteto, que está comentando comigo, ou tentando fazer uma comparação possível entre arquiteturas antagônicas, ou cidades antagônicas, melhor que arquiteturas. Né? Bogotá, na Colômbia, e Tóquio, no Japão. Uma cidade do primeiro mundo, uma cidade que não é do primeiro mundo. E que está ressurgindo de um período longo de deterioração, principalmente pela força dos cartéis, dos traficantes, narcotraficantes naquela região. Né? Eu havia perguntado, antes da gente terminar o bloco, quais os atores dessa mudança. Acho que você pode pegar daí. A Colômbia passou por um período nos anos 80 terríveis, ou talvez um pouco antes, né? A Colômbia é um país que era, por que não, conhecido pela qualidade do seu café, e claro que continua sendo um excelente café, mas com o crescimento desse problema do tráfico de drogas, da produção, o surgimento dos cartéis, o cartel de Medellín, cartel de Cali, isso gerou no mundo uma imagem extremamente negativa, que obviamente tinha sua razão de ser, porque era uma cidade em que esses grupos e paramilitares também quase que mandavam no país. E a um ponto do governo praticamente se tornar refém dessa situação tão perversa. Houve uma série de, iniciativas governamentais e da população, um repúdio, inclusive, da população, face a essa bandidagem, esse terror, essa situação absolutamente, perversa, de medo, né? Eu acho que talvez esteja simplificando demais esse quadro, mas é certo que houve uma transformação política, uma constituinte, e particularmente Bogotá teve uma reestruturação e uma série de prefeitos que buscaram dar respostas a esses grandes problemas. Problemas que tornaram Bogotá uma cidade extremamente experimental, no qual ações de inclusão social, ações de educação, ações de educação ambiental permitiram que, eu diria que houve até um prefeito que era uma espécie de psicanalista, um analista, que tratou, claro que eu estou simplificando, mas tratou de Bogotá como um paciente problemático, e que tocou em questões difíceis da afirmação de uma cidade que estava como que em estado de sítio. Esses prefeitos foram então trabalhando, às vezes como psicólogos, às vezes como efetivamente urbanistas, com intervenções. Então há intervenções que hoje se tornaram referenciais, como um sistema de transporte que foi baseado na nossa experiência de Curitiba. Quando você estava trazendo essa coisa da sequência de prefeitos e um planejamento continuado, tornando a experiência administrativa quase que um ato experimental de ações de cunho social, lógico que a experiência de Curitiba me veio à tona, né? Sem dúvida. Quer dizer, eles também usaram isso como referência? Usaram mais alguns dispositivos, ou sistema, sobretudo um sistema de transporte. As cidades latino-americanas, obviamente, todas, de maneira geral, são caóticas o sistema de transportes. O Bogotá é uma cidade que até hoje não tem metrô, uma cidade que vive do transporte coletivo e que funcionava à base de micro-ônibus ou, sistemas, hoje podemos dizer, pouco eficientes. O fato de terem implementado um sistema inspirado e talvez até melhorado em relação a Curitiba, deu uma outra mobilidade, uma outra relação do seu habitante com a cidade. Mas eu acho que há uma questão de inclusão social, inclusão cultural, inclusão cidadã, quando há campanhas de cidadania e houve um grande projeto de equipamento urbano, sobretudo com um conjunto de bibliotecas e espaços culturais que foram construídos em algumas periferias. Em princípio eram 3 bibliotecas, 4 bibliotecas, e que foram lugares em que a população poderia então buscar por que não no primeiro momento, um refúgio, e que depois se tornaram lugares em que as pessoas se encontravam. Era junto a praças, era junto a bairros populares,
muitos, esses de maneira geral interligados por esse sistema de transporte, ou enfim, na medida do possível beneficiados por essa mobilidade, o que era assim uma questão de inclusão de uma população que estava sitiada, no sentido metafórico, né? Com medo, uma população com medo, e de repente isso de sair e ocupar espaço público, com praças, bibliotecas, poder circular pela cidade, se tornou algo extraordinário. Eu tenho uma dúvida, eu vi você falando dessa questão da descentralização feita no espaço urbano de Bogotá, com a criação de certos espaços de interesse comum, como museus em áreas periféricas, né? E uma melhoria na circulação das pessoas nessa cidade, né? É fato que aqui no país, em muitos locais onde há uma deterioração da estrutura urbana, o centro é a primeira parte que sofre com isso. Ali também estão as edificações mais antigas. E invariavelmente acabam gerando, em muitos casos, cracolândias ou áreas em que o habitante não gosta de usar em determinados períodos, à noite, fim de semana e tal. Isso aconteceu com Bogotá? Acredito que sim. Como é que foi feito o processo de revitalização? É uma ação que a municipalidade, ao longo de 4, 5, 6 gestões, até hoje, essas gestões ainda estão experimentando, em certo sentido. De fato, o centro da cidade, o centro de Bogotá, também mereceu alguma intervenção. Eu diria que hoje é possível passear, caminhar pelo centro de Bogotá com muito mais tranquilidade do que há uns 10, 15 ou 20 anos. São ações em que se tenta requalificar ou qualificar o espaço urbano, mas não quer dizer que o centro de Bogotá esteja em ordem. Claro. Não, isso ainda está muito melhor do que era antes. Mas eu acho que a grande chave desse desafio é a qualificação do espaço público. O espaço público para todos. Isso pode parecer redundante, mas nem todas as cidades entendem que espaço público é para todos. O centro da cidade, simbolicamente, é esse lugar em que a cidade nasceu, cresceu e, num certo sentido, também sofreu uma deterioração por um crescimento para os subúrbios, para outras regiões, uma certa descentralização. Mas isso não implica que devamos abandonar esses lugares. E talvez esses lugares, se pensarmos em universos como cidades europeias, que talvez não seja um bom exemplo, mas para lembrar que na Europa, os melhores lugares são os centros tradicionais. E por que não, na América Latina, nós não podemos ter essa perspectiva? O centro da cidade do México, hoje é um lugar magnífico. Não é livre de problemas, como nenhum centro é. Todavia, a cidade do México tem um centro muito vivo. À noite eu posso caminhar ali, há restaurantes, há vida, a gente percorrendo a cidade. Bogotá também, num certo sentido, tem certos lugares são bastante franqueados ao público, e eu acho que isso é uma melhoria, algo que devemos perseguir. Eu acho que toda cidade latino-americana deve olhar com muita atenção esse universo. Eu vou te interromper aqui e a gente volta daqui a 1 minuto para falar um pouco de Tóquio, porque senão o programa não vai ser uma comparação, vai ser Bogotá.